Informação. Filosofia. Ciência. Religião. Telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque nós vamos aí ser assistidos em vários horários, em várias partes do mundo, e a gente fica muito feliz aqui no Terceira Revelação de ver que a nossa missão, a nossa tarefa aqui, que é falar sobre a doutrina espírita, que é divulgar, ela está sendo cumprida. Para você que nos assiste, que está ligadinho na TV Focus aí nessa manhã, hoje, dia 21 de abril de 2012. E essa semana que se passou aí na quarta-feira, mais precisamente, no dia 18 de abril de 1857, é uma data importantíssima para a humanidade, porque foi nessa data que o Livro dos Espíritos foi publicado. E como diz numa nota ali de Herculano Pires, raiou para a humanidade a era, né, do Espírito, desse entendimento de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui. E é um conhecimento que foi trazido pelos espíritos superiores, foi coordenado por Allan Kardec, que foi um homem sério, comprometido com esse trabalho grandioso de trazer à humanidade todos esses esclarecimentos, né, que Deus permitiu realmente que chegassem, que viesse até a humanidade, porque nós já temos capacidade, já temos como compreender tudo isso. Eu vou ler aqui, que está no finalzinho aqui do Livro dos Espíritos, um comentário de Herculano Pires, que resume bem assim o que foi a importância, né, do Livro dos Espíritos aí em 1857. Então diz Herculano Pires: com esta obra, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Até a publicação dessa obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Então é um comentário realmente muito bom de Herculano Pires, porque é o que acontece. A doutrina veio trazer esses esclarecimentos, tirou realmente do âmbito do sobrenatural e nos apresentou leis que eram desconhecidas para nós, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, ser espírita é conhecer, é estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Não é conhecer a doutrina pela periferia, não. Ela tem que realmente ser estudada em O Livro dos Espíritos, que aborda muitas questões, é muito abrangente. Eu ainda costumo brincar, falar que é um estudo para muitas vidas, não só para essa que nós estamos aqui. Então essa é a nossa missão aqui no Terceira Revelação, levar até você o conhecimento dessa maravilha, desse esclarecimento tão importante para a humanidade, e para a gente rever, para a gente refletir, para a gente realmente mudar a nossa concepção de mundo, mudar a nossa concepção da nossa existência, para que realmente nós estamos aqui. Então é realmente muito importante. Então, para todo espírita, o dia 18 de abril é importantíssimo, porque aí a gente presta essa homenagem e a gente tem todo essa
esses recursos à nossa mão e é dever mesmo de todo espírita conhecer, estudar e divulgar o Livro dos Espíritos, né? Então vamos começar aqui. Bom dia, José Manuel. Tudo bom? Bom dia, Valéria Cristina. Bom dia, queridos telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para os nossos internautas aí. Como Valéria disse, nós estamos aí para mais uma apresentação do Terceira Revelação, que esteve um pouco ausente aí, ou melhor, esteve sendo reprisado várias vezes, mas essas reprises, às vezes as pessoas, poxa, mas está reprisando. Se em cada reprise um ou dois forem tocados por não terem assistido anteriormente, valeu a reprise. Nós não temos pressa, nós não vamos transformar o mundo, nós não estamos arranjando associado. Então o nosso interesse é que as pessoas despertem para a realidade da vida, compreendam a história universal, a história da criação, com esse conteúdo que a doutrina espírita oferece, um conteúdo lógico, sensato, um conteúdo que encara face a face a razão, a ciência, em qualquer época da humanidade, por ser verdadeiro. Então esse é o propósito de a gente estar aqui, sem pressa. Nós não temos pressa, nós não temos que prestar contas ou fazer prova daqui a pouco, a não ser quando morrer, mas nós não temos essa preocupação. Então a reprise, e outra coisa, assistam as reprises também e analisem cada minuto desse programa aqui. Esse programa não é um programa repetitivo. Esse programa, em cada um deles, nós temos colocações filosóficas, colocações teológicas à luz da doutrina espírita, que são para serem analisadas. Não é assistir batido, como às vezes a gente pode ler alguma coisa batido, leu, mas entendeu o quê? Então, é como o Pai Nosso. Faz-se a oração do Pai Nosso todo dia. As pessoas fazem tudo quanto é evento religioso. Mas já pensaram sobre aquilo? Já analisaram sobre aquilo? É repetitivo. Mas por que não se analisa profundamente, palavra por palavra, e captemos a intenção de Jesus quando ensinou a oração do Pai Nosso? Da mesma forma são esses programas aqui repetidos, mais ou menos como as orações que são repetidas. Analisem, porque aqui nós não perdemos um minuto com propaganda inútil. Nós argumentamos e temos que argumentar e dissecar o argumento para as pessoas que não são espíritas, que nunca ouviram falar sobre isso. Essa também é a nossa intenção. Não é de vocês falarem, como ele sabe, como é um sábio. Não, é uma questão estratégica de bom senso e de fraternidade, de solidariedade. Nós aqui temos que nos fazer absolutamente e claramente compreendidos por vocês que não conhecem isso. Isso é uma novidade. O que vocês conhecem é aquilo que eu também conhecia, do caixote na cabeça, e é assim. O que nós aqui estamos fazendo é provocando vocês para tirarem a caixa da cabeça, que aliás continua a propaganda veiculada na TV do curso de inglês. Parece até que eles melhoraram a propaganda, mas continua a caixa na nossa cabeça. E para tirar essa caixa tem que ter umas reflexões, uma série de informações e de argumentações que realmente possam mostrar que sem a caixa, aí nós vemos a luz, aí nós não estamos mais dominados na rédea, aí nós somos livres, nós podemos, como a coruja, olhar 360 graus. É isso que nós queremos, nós saímos do poço e passarmos para o mar, passarmos para o infinito. Por isso que a gente usa o nosso globinho aqui, faz parte desse programa desde a fundação, para nós minimizarmos isso aqui. Não se apeguem aqui, não achem que a vida está resumida aqui. Eu já disse, seria muito simplório um Deus que depois de construir esse universo infinito, com septilhões de septilhões elevados aos septilhões de mundos, 14 bilhões de anos depois de ter criado tudo isso, ele ter criado isso, e 3 bilhões de anos depois de ter criado isso, ele começar a pensar em botar aqui o objeto máximo da sua criação, que somos nós, essas pérolas que viemos para cá. Não tem sentido, absolutamente não tem sentido. Então observem como nós temos que refletir, raciocinar, para quando tirarmos a caixa, ou em tirando a caixa, nós temos elementos suficientes para compreender e para gozar os benefícios da liberdade.
liberdade de pensar, liberdade de consciência, sempre com muita humildade, porque sem humildade e sem simplicidade não existe sabedoria. Nós temos que eliminar em nós os princípios do egoísmo, da arrogância, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Nós temos que ser sensatos, simples, humildes, sabemos respeitar isso em qualquer doutrina, em qualquer religião. Mas então aqui nós estamos, e as reprises não perdem, como eu disse, 1 minuto. Não, os nossos programas aqui não tem 1 minuto perdido, nem com os nossos patrocinadores, que são a causa primária de nós estarmos aqui. Então são o único lance que aqui é apresentado que não faz parte da doutrina espírita é a veiculação dos nossos patrocinadores. O resto é conteúdo do início ao fim, explicativo, analítico, perspicaz. Para vocês que não são espíritas e nem precisam ser, conheçam isso. Conheçam esta maravilha que está aqui contida no Livro dos Espíritos. 155 anos apenas. Pouquinho tempo, 155 anos apenas para a humanidade refletir com um processo maravilhoso, encantador de informações. Não precisam achar que 155 anos é pouco ou muito, porque a maravilha da informática tem muito pouco tempo, a maravilha das comunicações, da internet, tem muito pouco tempo, a maravilha dos celulares tem muito pouco tempo, dos micro-ondas, dos aviões, tem muito pouco tempo, muito menos tempo do que isso. E olha como são indispensáveis esses itens que eu citei aqui. São indispensáveis para o funcionamento humano, não são? Pois bem, a doutrina contida aqui é indispensável para se entender Deus, para se entender a justiça de Deus, para se entender a perfeição de Deus. A doutrina que está aqui impede que qualquer um se coloque no lugar de Deus, se dizendo superior a Ele. Porque à luz de uma única vida, qualquer um de vocês faria um mundo melhor do que esse. E eu também faria. Mas isso é insensato. Como? Nós faríamos melhor que Deus? Mas por que está essa arruaça, essa bagunça aqui, essa desordem moral, intelectual, social? Por que predomina a corrupção? Predomina o que não presta. Predomina o que não presta aqui por falta desses esclarecimentos aqui. As pessoas que não prestam continuam imprestáveis aqui, achando que ao final, por indução das religiões, elas aceitando Jesus, para elas o Salvador, enfiado na cabeça pelas igrejas, estão salvos, resolveram o problema. Então aqui corrompem, roubam, matam, fazem tudo em favor, em causa própria, que se dane o resto, e quando morrem vão para o céu. Estão salvos pela fé no Salvador da humanidade. O Espiritismo nega tudo isso e vem mostrar a lógica e a verdade do universo, e não das religiões, das igrejas. Vem mostrar que todos que aqui estão corrompendo, roubando, matando, vão responder por isso. Ah, mas eles vão morrer e não vão sofrer nada nessa. Eles são os próximos habitantes da Somália, que tal? Do Piauí, lá do Nordeste, lá do interior do Piauí, onde se anda 10 quilômetros para apanhar um balde de água barrenta para chegar em casa e ainda ter que beber aquilo, e não ter nada para comer nas panelas, e ainda um sorriso, obrigado a botar um sorriso na boca, com um dente só no meio, ou um de cada lado. Vão para lá. Aqueles que lá estão hoje são os corruptos de ontem. São os que erraram e estão ali se acertando. Aí você vê a justiça de Deus, porque foi Deus que os colocou lá. Mas por quê? Se Deus criou na hora do nascimento, por que você queria nascer na Somália? Você queria nascer no Haiti? Você queria nascer lá no interior do Piauí? Você queria? Claro que não. E aí você ainda deve pensar assim, graças a Deus eu não estou lá. Mas e os seus irmãos que estão? Você então está se livrando, graças a Deus. Mas e os irmãos que estão? Não foram criados pelo mesmo Deus que te criou? Ah? Como é que você explica isso? Tira a caixa, tira. E raciocina. Como é que você explica isso? Aí você, no lugar de Deus, teria esse ódio contra os seus próprios filhos? Que crime cometeram aqueles irmãos nossos que estão no Haiti,
passando por ainda todas aquelas desgraças da tragédia daquele grande terremoto. Que crime cometeram os que nascem na Somália, em Serra Leoa, em Darfur, nas Guianas, na Guiné Equatorial? São lugares trágicos. Que crime cometeu aquele povo para nascer lá? À luz de uma única vida? Explique Deus. Você, como Deus, criaria seus filhos amados, claro, porque Deus é amor, e colocaria lá, sabendo como é lá? Você não faria isso. Então olha como falta o conhecimento desta doutrina que há 155 anos, feitos agora em 18 de abril, está aqui para revelar para vocês, para mim e para toda a humanidade. Ou se incorpora isso aqui aos hábitos, costumes e legislação e conhecimento da humanidade, ou isso não tem jeito. Mas aí vocês vão de pensar, nunca vai ser. Claro, isso aqui é uma passagem, nunca vai ser para todos, porque os que estão vindo aqui vão ter a oportunidade de continuar, não para conhecer o Espiritismo, mas conhecer a verdade, a revelação que está aqui consolidada, conhecê-la em qualquer outra obra, em qualquer outra parte, pesquisando. Porque as pesquisas, principalmente dos ateus, é que levam à verdade verdadeira. Nós estamos numa sociedade que uma mentira repetida 1 milhão de vezes acaba virando uma verdade. É o que fazem até os corruptos. Não, sou inocente, sou inocente, sou inocente. Dormem pensando que são inocentes, acordam falando que são inocentes. Quando a televisão vem entrevistá-lo sobre o aniversário do filho, ele já fala, eu sou inocente. Eu sou inocente, não, doutor. Nós queríamos falar o aniversário do seu filho. Sim, meu filho. Mas eu sou inocente. E ele também não tem nada com isso. É o discurso, ou não é? Hein? Eu já estou vendo aí na televisão, mostrando a carinha de pessoas sérias, que são até muito ligadas a Nova Friburgo, benfeitores de Nova Friburgo. Igual nós temos os benfeitores espirituais do movimento espírita, que são farsantes, vigaristas. Aqui nós já estamos vendo na televisão a carinha deles. Os benfeitores da tragédia de Friburgo já começa a aparecer na TV para falar, não, tudo certo, tudo correto, ninguém pôr dinheiro nenhum, ninguém roubou nada, tudo honesto. Porque a nível nacional já está dando uns problemas aí de empresas que são igual Deus, são onipresentes. Aonde tem uma tragédia, a empresa está lá. Benfeitores, não? Benfeitores da humanidade. Aonde tem uma tragédia, lá na capital, aperta o botão da tragédia, que eu já falei isso aqui, quando aconteceu a tragédia da região serrana. Aperta o botão, e imediatamente em rede, os Illuminatis do Brasil acordam e também apertam cada um deles os seus botões e já saem com as licitações prontas. O que vai ganhar já leva a dos que vão perder junto. Entrega tudo aqui, vamos fazer honesto. Aí ganha o que vai ganhar, que coisa, né? Aí ganham essas empresas que já estão aí expondo autoridades, amigas de Friburgo, seríssimas, já estão tendo que falar quando perguntam para eles, o aniversário do seu filho é quando? Não, eu sou inocente. É só. É a imoralidade. Pode fazer isso? Pode, tanto que eles fazem. E se eles forem da igreja? E se eles orarem, como eu já mostrei aqui, aquela oração dos corruptos na época do Arruda, governador do Distrito Federal, em que eles se juntaram e pediram a Jesus que o sangue de Jesus os livrasse das perseguições da justiça, as perseguições da Polícia Federal, porque eles tinham roubado muito, como vocês sabem, e viram, eu passei o vídeo aqui, e eles da igreja, são todos da igreja, assim, eles estão salvos. O Criador estaria bobeando nisso? Passa-se a justiça da terra para trás, mas não se passa de Deus. Aliás, vocês ouvem muito dizer isso, né? Se livra dessa aqui, mas da outra não se livra mesmo não. Pois muito bem, eu estou aqui ilustrando e consubstanciando os habitantes da Somália amanhã, os habitantes do Haiti amanhã, os habitantes do Piauí amanhã, os habitantes de todos os lugares onde aqueles irmãos estão lá sofrendo, aparentemente à luz de uma única vida, sofrendo por culpa de Deus,
a doutrina espírita vem mostrar que não estão sofrendo por culpa de Deus. Aquilo ali é para doer mesmo, é para deprimir mesmo, para que acorde a alma, a energia intelectual, moralizada, consciente, que está dentro de cada um de nós e que somos nós próprios. O sofrimento aqui nunca é perdido e em vão. Ele é o remédio, o medicamento que se aplica num hospital para recuperar o doente. Nós somos, quando viemos para cá, nós só viemos para cá porque somos doentes da alma, em função das nossas origens, que nós estamos nos afastando dela para a espiritualidade. Nós estamos saindo do átomo para o arcanjo, como ensina esta doutrina aqui. E nesse processo nós passamos por aqui. Nós vamos passar por outro planeta, por outro planeta, por outros planetas, por milhões de planetas em que se fizerem necessários para nós sermos iluminados, para nós sermos sábios, para nós sermos realmente algo que coroe de perfeição, de justiça, de amor e de bondade a inteligência suprema que é Deus e nos criou a todos para esse benefício da perfeição. Não é interessante? Raciocinem. E volto a lhes dizer, a gente aqui tem tido muita credibilidade em passar isso por não convidar aí ninguém para ir a lugar nenhum. Qual é o endereço que eu estou mandando vocês irem lá? Por quê? Porque se vocês não forem lá, eu não vou ter vantagem nenhuma. Então, se eu não estou mandando aí, passando endereço para irem lá, que você é o meu convidado especial, coisíssima nenhuma, se eu não estou passando isso, eu não vou ganhar nada com isso. Eu não estou vendendo nada, não sou candidato a nada. Então, eu não tenho pretensões de fazer novela nos grandes sistemas de televisão, porque eu poderia estar aqui me lançando essa figuraça, eu poderia estar aqui me lançando como astro de TV. Bobagem, bobagem. Eu até falei para uma amiga nossa, eu escrevi para ela, falei assim, olha, pior que ser baixinho, eu não sei o que é não, porque eu tenho 1,50 m, 1,40 m e pouco, sei lá. Eu sentei no teatro para assistir um show de Elba Ramalho e tudo limpo, porque não tinha ninguém na minha frente. Dali a pouco, quando vai começar o raio do show, chega um camarada com 1,90 m mais ou menos e senta na minha frente. Aí eu comecei a assistir assim, eu comecei a ver assim. Agora, sabe o que é pior do que isso? É chegar um camarada mais alto do que ele e sentar na frente dele. Que aí ele ficou assim. E aí eu fiquei na omoplata dele, eu fiquei da omoplata para baixo. Foi um show que eu ouvi, porque a mulher tem um vozeirão, então eu curti o show ouvindo. Mas que tragédia. Então a gente sofre muito, sofre com todos os detalhes da vida. E esses sofrimentos sempre servem para a gente refletir. Será que na próxima eu vou querer ser altão para sentar na frente de alguém? Opa, então você não está evoluindo. Será que eu vou ser baixinho para poder passar nesses eventos que o baixinho não paga? Passou, não bateu a cabecinha na coisa, passa devagar? Raciocínio. Eu não chamo ninguém, eu não vendo nada, eu não tenho pretensão nenhuma pessoal em relação a isso. Então, é ou não é? Vale ou não vale a pena? Livro dos Espíritos. Ainda tem mais, olhem só, quem não puder comprar, a gente doa o livro. Olha só. Desconfiar de mim em quê? Em nada. Vocês podem desconfiar disso aqui. Mas eu estou argumentando e passando para vocês o conteúdo disso aqui. Todas as histórias que eu conto aqui estão atreladas, estão moduladas pela teologia que consta aqui, que é a teologia espírita. Então, quando vocês gostam, vocês não estão gostando de mim, vocês estão gostando do que eu estou passando. E o que eu estou passando está coerente e nivelado com toda essa doutrina que está aqui ao alcance de vocês, à disposição de vocês. Custa R$18, né? Eu achei que R$18. E quem não puder pagar, a gente faz em 10 parcelas de R$1,80. E quem não puder pagar R$1,80, escrevam para cá que nós damos. Tem até um pedido aqui que nós vamos atender. Eu pedi para o internauta mandar o endereço dele, que nós vamos mandar o livro para ele. Então vejam bem, é para ser analisado. Tirem a caixa e não vão ficar no escuro, não vão continuar no escuro. Tirem a caixa e encarem isso aqui. Coloquem isso aqui em funcionamento. Vocês vão ver que vale a pena. Valéria Cristine. Bom, com certeza vale a pena mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando aí sobre o Livro dos Espíritos.
voltamos com o programa e hoje falando e lembrando do aniversário do Livro dos Espíritos, que completou 155 anos agora na quarta-feira passada, dia 18 de abril. E como nós estamos falando do Livro dos Espíritos, Samara, qual é a legitimidade para o Livro dos Espíritos ser considerado uma revelação superior? Veja, a legitimidade está no conteúdo, na lógica, na sensatez do conteúdo. Na resistência que esse conteúdo tem em relação ao avanço científico, ao avanço social, a coerência do Livro dos Espíritos está nisso. Não adianta você pegar um livro qualquer e dizer que isso aqui tudo é de Deus. Pode ser, mas vamos lá, vamos começar a ler. Quando você começa a ler bobagem ali, quando começa a ler coisas que você, para aceitar, tem que botar a caixa, essa caixa vai ficar marcada nesse programa agora igual o Globo. Olha, quando vocês, para aceitarem, tiverem que colocar a caixa, sai fora. A ilegitimidade está caracterizada quando a gente tem que forçar o intelecto para baixo ou largar a racionalidade para aceitar. E não pode ser de Deus. Deus não fala burrice, não escreveu bobagem, tolice, não mandou matar, não escreveu aí, estúpida a concepção. No passado, vá lá que seja, mas você admitir que Deus matou mais de 2 milhões, mandou matar mais de 2 milhões, e ele mesmo matou, peraí, e criou para quê? Para que criou? Para matar depois ou para mandar matar? Como? Ter um povo amigo e um povo inimigo. Ele mesmo criou o povo amigo e ele mesmo criou o povo inimigo, e depois ele ficou brigando com um amigo contra o inimigo, tomando partido do amigo. Isso é coisa de... Eu ia falar umas coisas que não deve. Antigamente falava morro, lavadeira. Não. Eu pejorava, daria um sentido pejorativo. Mas não, isso é coisa de baixo nível. Admitir um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que assumiu o partido, um Deus que tem partido. Isso é tolice. Então a legitimidade do Livro dos Espíritos está no conteúdo, na harmonia do conteúdo com as regras que a evolução vão mostrando. Essas regras de aperfeiçoamento em tudo bate com o Livro dos Espíritos. Então essa é a credibilidade. Lembra que eu já falei para vocês? Se passa um veterinário na zona rural, deixa lá uma receita para o caseiro, timbrado, papel timbrado, está lá escrito veterinário, prêmio Nobel de veterinária, nem sei se tem, não tem, mas prêmio Nobel disso, daquilo, pós-graduado, doutorado, mestrado, não sei aonde, de Harvard, e está lá escrito uma recomendação dele para todas as propriedades da zona rural: tirem as ferraduras dos cavalos e coloquem nos bois. O caseiro, quando você chega, ou quando o dono da fazenda chega, o caseiro, doutor, deixaram aqui, o veterinário passou aqui para tirar as ferraduras dos cavalos e botar nos bois. A primeira coisa que o fazendeiro vai falar: mas você fez isso? Eu não, eu não fiz, né, doutor? Não fiz porque, né? Aí o muito bem, não era para fazer. Mas está escrito que o cara é veterinário, está assinado, tem um carimbo. Isso é falso, isso não vale. Como é que você sabe que o cara não é veterinário? Porque ele não mostrou o diploma? Não, pela informação errada que ele deu, insensata que ele deu, estúpida que ele deu. Da mesma forma, eu não posso te falar que esse livro aqui é todo de Deus, se aqui tem estupidez e burrice, coisas que um mais ignorante de um ser humano não faria. Coisa que um ignorante em termos de veterinária, de ciência, não faria. Por quê? Tem bom senso, o roceiro lá tem bom senso. E o moço aqui, que era o doutor, não sabe nada, não tem bom senso. Então a credibilidade do Livro dos Espíritos está na coerência do conteúdo. Em este conteúdo, encarar a razão e a ciência face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a credibilidade disso aqui. Eu vou falar numa outra questão que você vai fazer, que eu disse hoje que eu vou responder 10. Ela tem 10 ali. E a gente às vezes faz uma, ou nem faz nenhuma. Bom, e houve alguma prévia para surgir o Livro dos Espíritos? Houve. A prévia está na própria história do monoteísmo, em que tivemos a primeira revelação com Moisés, que evoluiu para a segunda revelação com Jesus e o Evangelho, o cristianismo, que dali se originou, e que evoluiu para a terceira revelação, que é a doutrina espírita. O espiritismo tem 5 princípios básicos: existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências, a reencarnação,
pluralidade dos mundos habitados, espalhados pelo universo, e comunicabilidade dos espíritos. Esses são os 5 princípios da doutrina espírita, que quem não conhece o livro dos espíritos não pode se dizer espírita, está proibido de se dizer espírita. 5 princípios básicos aqui. Esses 5 princípios são tratados de forma mais adequada à época da humanidade, há 2000 anos passados. Esses 5 princípios são tratados no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Jesus confirma Deus. Jesus confirma a imortalidade da alma. Jesus recomenda ou revela que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Fazem ginásticas intelectuais para isso, com aquela de Nicodemos. Nicodemos era tão ignorante quanto a maioria do povo hoje. Vou voltar para o beneventre da mãe. Não, cara pálida. Entre na internet e pergunte lá, provas de reencarnação. Me mandaram esses dias uma história de um piloto, um menino, que hoje, americano, lembra de tudo, conhece tudo, com 3 anos de idade, 4, ele conhecia todos os aviões. Ele fazia isso é um isso, isso é um aquilo, isso é um aquilo. Começaram a desenvolver, pesquisá-lo. Ele tinha sido piloto na Segunda Guerra, morreu, explicou como, aonde, foram lá, confirmaram. Tiveram amigos dele na época da morte dele que realmente confirmaram. Vamos lá, não ficou provado, mas mais do que isso, é só outro isso. Claro, já viram o filme Minha Vida em Outra Vida? Fato concreto, real, já viram? Em que a mulher nos Estados Unidos lembra que tinha vivido na Inglaterra ou na Irlanda, e que ela tanto força, aquilo perturba tanto ela, que ela vai, o marido concorda que ela fosse à Irlanda, ela vai com o filho, porque ela lembrava da igreja, lembrava da praça, lembrava dos irmãos, lembrava de tudo. Ela vai lá. E o que aconteceu? Depois de muitas pesquisas, ela achou a família dela, ela achou o filho mais velho, mais novo dela, que era um velhinho já estava velhinho. Ela achou o próprio filho, numa encarnação que ela teve lá na Irlanda. E o que isso tem a ver com capeta? Não tem nada. Isso prova a justiça de Deus. Como eu falei da Somália, como eu falei do Haiti, como eu falei do Piauí, Nordeste abandonado. Isso prova o quê? Isso dá credibilidade a Deus. O resto desmoraliza a ideia de Deus. Negar a reencarnação. Então ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho. É a reencarnação no livro dos Espíritos. Vejam bem, é o terceiro princípio. Pluralidade dos mundos habitados. Está no Evangelho. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Qual é a casa do pai? É a terra? É a terrinha? Hein? Na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai é um infinito. É toda a sua criação. Então são os mundos habitados. Está lá no Evangelho. Veio aqui. É um princípio básico da doutrina espírita. E a comunicabilidade dos espíritos nunca foi negada por Jesus, nem por Moisés, nem no Velho Testamento, onde se comunicam os anjos, os demônios, as pitonisas fazem um trabalho de mediunidade e de comunicação. E se hoje nós temos a internet que nos comunica globalmente, por que Deus não teria um mecanismo de, através de um fluido universal, fazer uma comunicação infinita na criação? Então, a prévia do Espiritismo são essas revelações do monoteísmo. Os 10 mandamentos, onde estabelece Deus e alma imortal. Jesus, onde estabelece sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Aqui vem mostrar como ser perfeito. Através de quê? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Através da reencarnação. Feita só na terra? Não, em vários mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Estou conjugando o Evangelho com o Espiritismo. E por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Espiritismo é evangélico, é cristão? Não. Porque se os Espíritos aqui anunciaram Jesus como o Espírito mais perfeito que já esteve sobre a terra, é claro que cabia, por uma questão moral, que os Espíritos falassem sobre o cristianismo. Se ele foi o mais perfeito, isso aqui, nas suas leis morais, não poderia ser superior ao cristianismo.
Então é por isso que houve o Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar a coerência de um espírito perfeito, que para os espíritos superiores foi o espírito mais perfeito que esteve sobre a Terra. Para a Federação Espírita Brasileira, essa que deturpa, prostitui e adultera a doutrina espírita, como eu sempre falo aqui e nunca ninguém contestou, para a Federação Espírita Brasileira, o espírito mais perfeito que esteve aqui foi um tal de Relil, porque ele, Jesus, estava amargurado, uma fantasia que eles contam no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi um livrinho escrito, psicografado através do Chico Xavier por um tal de Humberto de Campos, que não entendia nada nem de teologia espírita, nem de religião de um modo geral, e que ditou lá que uma amargura de Jesus. Jesus veio visitar a terra, chegou aqui, ficou horrorizado, meu Deus, como é que a minha terra está, como é que meus ensinamentos estão tudo perdido e prostituído, como está até hoje. Jesus ficou amargurado numa assembleia de anjos, querubins, serafins, todos esperando, meu Deus. Aí aparece o tal do Relil, que era um dos espíritos que estavam na comitiva, falou: Senhor, não se amargure, vem cá, eu vou te mostrar aqui um lugar que vai ser o coração, tem forma de coração, vai ser a salvação do planeta, Brasil, onde tem um cruzeiro, a cruz, né? Olha a coisa mais católica do que isso, onde tem a cruz no céu, lá nesse planeta. Aí Jesus se recuperou, aí ele trouxe Jesus para mostrar onde era o Brasil. Coisinha de historinha de Branca de Neve, né? Chapeuzinho vermelho. E os espíritas aplaudem. Isso está no Estatuto da Federação Espírita Brasileira. Isso está aqui no Estatuto da Federação Espírita Brasileira. No artigo 1º está para o pessoal divulgar Rustem, que falou que Jesus não tinha corpo material, ele era de fumacinha. Ele enganou a própria mãe, que tinha corpo, mas não tinha. Veja, para eles, a missão de Jesus já começou enganando a própria mãe. Daí para vender a própria mãe é um pulo. Está aqui no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, está aqui. E no artigo 63, está a orientação para que todos os centros, franquias dessa federação, publiquem o Brasil, Coração do Mundo e sigam os ensinamentos que estão ali. Ali está, portanto, o ensinamento que esse Relil tirou a amargura, foi o psicólogo de Jesus, logo para a Federação Espírita Brasileira, e moralmente, porque Brasil não é coração de coisa nenhuma, e nem é pátria de evangelho, coisíssima nenhuma, porque espírito superior não tem pátria, evangelho não tem pátria, os ensinamentos de Jesus, como os ensinamentos dos grandes sábios, é para a humanidade em geral, e não para um país em particular. Falei lá para os nossos irmãos argentinos, que nós somos o coração do mundo, nós somos o salvador do mundo, nós somos o bem, eles são o mal. Falei lá na Itália, que tal? Que tal? Isso foi escrito a 4 mãos para a Federação Espírita Brasileira fazer um império e dominar, como fazem as outras igrejas, as outras religiões, com o mesmo propósito: ter fama, dinheiro e poder. Fama, dinheiro e poder. Então observem que toda essa parafernália aí é em função da ausência do conhecimento disso aqui. E a prévia disso aqui, da doutrina espírita, dessa consolidação das verdades de Deus. Porque as verdades que estão aqui são as filtradas lá de trás. Não só do monoteísmo, mas de qualquer outra parte das filosofias e dos conhecimentos humanos que são verdadeiros, e vêm para cá, e vieram para cá, e vieram para cá. Isso aqui é a consolidação de todas essas verdades trazidas no planeta até agora. Então, nessa consolidação que aqui está, a prévia foi essa. E principalmente na saga do monoteísmo, que começa lá com Abraão e com o povo hebreu, vieram os 10 mandamentos, que afirmaram Deus e alma. Jesus, que afirmou Deus, alma, sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, e a comunicabilidade dos espíritos, que sempre foi plana, geral e restrita em todos os níveis, dos santos, dos diabos, dos demônios, que assim eram chamados nas épocas de trás, e que aqui são esclarecidos. Então estão vendo? Isso aqui é a evolução. Como o computador de hoje é a evolução do ábaco lá de trás. Lembra aquele ábaco? Aquele quadradinho com uns aramezinhos, com aquelas bolinhas, e que os chineses até hoje fazem cálculos naquilo extraordinário? Era o ábaco, que tem nos carrinhos de bebê, às vezes tem um ábaco, tem um pequeno ábaco na frente ali para as criancinhas brincar. O ábaco evoluiu para as máquinas de somar, para as máquinas de calcular,
Isso aqui que eu fiz, só os que tem mais de 50 anos sabem que é, ó. É a Facite, calculadora Facite, que era uma coisa extraordinária, lembram? Pois é, os jovens não sabem o que é isso, mas isso como o ábaco, é o antecedente do computador. Se você tem acesso ao computador, por que você vai calcular com o ábaco? Se você tem o acesso ao computador, por que você vai escrever na máquina de escrever? Que tem gente tão viciada na máquina de escrever que quando escreve no computador, bate no monitor assim e derruba o monitor. Você vai fazer isso? Por que você não faz? Por que os fanáticos lá por trás, pela história lá de trás, não escrevem com máquina de escrever? Com pena de ganso? Por quê? Não fazem cálculos, além do ábaco, não escrevem nas talhadeiras, nas pedras. Por que não fazem, hein? Porque tudo evoluiu, né? E por que não evolui nisso? Por que negar a evolução nisso? Tirem a caixa. Tirem a caixa. E eu estou aqui oferecendo para vocês. Cobrando quanto? Nada. Dando. Se não tiverem acesso, condições de comprar, escrevam para cá que nós mandamos livro de graça para você. Bom, você já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer. Se nós aqui no Terceira Revelação somos contra as pessoas lerem alguma coisa, né? E por que a gente dá tanta ênfase? Deixa eu esclarecer em 30 segundos. A ênfase é porque quem não conhece isso aqui não tem o direito de se dizer espírita. E conhecer isso aqui não é ler, não. É pesquisar, analisar, confrontar isso com biologia, com química, com exobiologia, confrontar isso aqui com todos os ramos da ciência, astronomia, consultar com a nanotecnologia, com a nanobiologia, consultar com a física quântica, com a física clássica, com a química, com tudo. Consultem, pesquisem isso aqui, joguem nesses ramos da ciência e vejam a sustentabilidade, a segurança da doutrina espírita. Façam o teste. Eu penso que ser espírita é ser bobo e andar atrás de espírito para pedir consulta, para ver acertar. Oh, meu Deus, eu estou com dor no ombro, ou ao centro para ter. Esses dias me encontrou uma senhora, não é o senhor da espírita da televisão? Eu falei, a senhora achou? Parece comigo? Ela falou, não, é o senhor mesmo, a voz não me engana. Eu falei, ótimo. Ela falou, aonde que eu posso tomar passe? Eu estou precisando, eu tomava na dona fulana de tal, que agora acabou. Aí eu lembrei logo do centro do movimento espírita, que é logo depois dessa tal senhora, que era uma pessoa boa, médium, e veja bem, não era espírita. Mas aí eu lembrei de um centro do movimento espírita, que tem logo depois, falei, a senhora vai lá. Eu não falei com ela para ir lá no centro que a gente frequenta, porque ela não ia se satisfazer, o problema dela era outro. Ela foi para lá para tomar passe, que lá dá passas todo dia. Então vejam bem, ser espírita não é isso, não é andar atrás de bobagem, não é ir para centro para falar com o espírito, para se descarregar. Isso é coisa isso é mistura lá para trás, porque os espíritos são uma realidade. Eles estão em toda parte, eles interferem em tudo. A doutrina espírita disciplinou, revelou, mostrou o que é isso. Mas fora da doutrina espírita, isso acontece em tudo quanto é lugar. As pessoas são obsidiadas, perturbadas, são levadas a cometer loucuras, são enganadas, trapaceadas, são levadas a fazer coisas mais ridículas pelos espíritos, porque isso é uma realidade. Isso é uma realidade do universo. O que o espiritismo faz é esclarecer essa realidade. É como o microscópio. O microscópio, ele não inventou o micróbio, ele não criou o micróbio. Ele apenas em certa altura, quando o microscópio foi descoberto, ele revelou a existência do mundo bacteriológico, do mundo microbiano, ele revelou. E aí, conhecendo, vamos lidar com isso. É o que a doutrina espírita faz, revela as leis de Deus, e não das igrejas, e não dos livros. Revela as leis do universo, para que as pessoas conhecendo, embarquem e vão embora, e vamos, aí nós vamos tirar proveito espiritual da vida na Terra, sendo justo, sendo firme, sendo seguro, sendo responsável, sabendo o que estamos fazendo. Valéria, bom, eu tenho que responder 10, hein? Com 155 anos, muita gente pergunta, ele já não está precisando de uma atualização, o Livro dos Espíritos? Pois é, olha aqui, também outra estupidez, quem não conhece nada a respeito disso aqui. Aqui tem uma questão, a 540, em que os espíritos responderam que do átomo ao arcanjo, da matéria mais elementar, que naquela época era o átomo, ao espírito mais perfeito, tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, principiou pelo átomo. O átomo integra o mineral, que depois vai integrar o vegetal, que depois vai integrar o animal e que depois vai despertar no homem.
Olha que maravilha. Como pode dizer que um livro desse que fala isso está ultrapassado? No início do livro, nas questões 20 e pouco, 22, parece, está dizendo lá, a matéria, quando Kardec perguntou, a matéria é isso que nós conhecemos? Ele falou, para vocês é. Mas a matéria existe em estado que vocês não imaginam. Que para vocês, nós aqui na Terra, não é matéria. Olha o que estamos fazendo, a ciência mais avançada de hoje está pesquisando o bóson de Higgs, que é a origem da matéria do universo, do Big Bang, como começou a matéria universal, como o Big Bang começou, de onde foi dada a consistência à matéria. Então estão pesquisando, lá entre a França e a Suíça, naquele acelerador de partículas, estão pesquisando o bóson de Higgs. Aqui está dizendo, há 155 anos, a matéria existe, de forma que para vocês não é matéria, não tem peso, não tem nenhuma das propriedades que a matéria conhecida tem, mas mesmo assim, dizem eles, é matéria. A matéria escura do universo que a ciência prova hoje, tudo começou com a matéria elementar, que os espíritos dizem aqui, que a ciência confirma hoje. Então isso aqui não está ultrapassado, só para os ignorantes, só para aqueles que querem o espírito aparecendo. A federação adota um sistema, admite uma imoralidade, que acho que está lá num tal de Hernani T. Santana, e o livro acho que é Universo e Vida, alguma coisa parecida. A federação admite, em nome do espiritismo deles lá, dessa seita que eles comandam, que os espíritos superiores vão reencarnar aqui, vão se materializar aqui no futuro próximo e vão determinar quem vai regenciar, dirigir o mundo. Não vai ser teocracia, vai ser espiritocracia. Lá ainda diz que não vai ser democracia, não vai ser teocracia, vai ser espiritocracia. Os espíritos vão se materializar e indicar quem vai governar o mundo para resolver o problema do mundo. Que barbaridade! Vocês que ligaram a televisão agora e ouviram isso, isso não é espiritismo não, risquem isso é heresia dentro da doutrina espírita, mas a Federação Espírita Brasileira admite essas imoralidades. Quem quiser saber mais detalhes sobre essas imoralidades, inclusive nominando os espíritos e algumas pessoas, assistam Sérgio Aleixo. Tem até alguém que pergunta aqui, onde tem centro do Rio igual o de vocês para a gente frequentar? Ou pessoas que já frequentaram aqui o Centro Espírita Friburguense e estão mandando e-mail aqui, tem ali, pedindo informação de um centro parecido com o nosso, porque o que eles vão é essa bagunça, essa mistura. É Chico Xavier o líder, então danou tudo, bateu lá Chico Xavier, pode procurar outro porque não é espírita, sabe? É uma mistura, é uma bagunça. Então pergunta aqui e eu tenho aí já a resposta, porque eu não sei. Procure no Rio o Sérgio, faça um contato, tem aqui no Google, bota lá Sérgio Aleixo, aí vocês vão ver tudo sobre ele. É um excelente divulgador e ele faz trabalhos específicos sobre Rustem, específicos sobre Emmanuel, sobre André Luiz, esses farsantes que o movimento tem como benfeitores, como espíritos benfeitores, como espíritos mentores, são eles que mandam no movimento espírita. Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, Humberto de Campos, são eles que mandam no movimento espírita. Igual eu disse aqui no programa passado, que o espírito dizia quanto vai custar o pastel na festa, e eles faziam o preço do pastel que o espírito falava. Absurdo, heresia dentro da doutrina espírita. São seitas que estão aí criadas com o nome de espírita. Mas observem isso. Então quem não conhece o livro dos Espíritos não é espírita. E quem acha que o espiritismo está ultrapassado é de uma estupidez sem limite. Sem limite. E pior que às vezes eles acham que o espiritismo está ultrapassado e aí vão para a igreja pentecostal. Vão para a Bíblia. Vão para a Bíblia, vão para o Corão. Fazer o quê? Fazer o quê? Somos livres. Podemos fazer o que quiser. Podemos largar isso aqui e matar, ser serial killer? Podemos? Devemos? Nunca. Mas podemos? Claro. Fazer o quê? Quem erra, paga. Quem comete o erro vai sofrer as consequências do erro. Valéria, vamos lá. E qual é a missão dos espíritos? A missão dos espíritos? Anotem aí. Está na questão 627, onde eles dizem que é vir esclarecer as leis de Deus. É vir tornar sem problemas o conhecimento sobre as regras de Deus para o universo. E aí você tem a missão dos espíritas. É divulgar a reencarnação
e a transformação das criaturas encarnadas por passarem pelos seus sofrimentos, mudando as próprias almas, sendo mais humildes, mais simples e despertando para os verdadeiros valores, que são valores espirituais, valores de dentro, do emocional, e não valores de fora. E em segundo lugar, combater o culto ao bezerro de ouro. É o que eu faço aqui nesse programa, mostrando essas incoerências e essas imoralidades que vocês estão vendo. E eu garanto para vocês que ninguém até hoje contestou nada, nem escreveu para aqui sobre isso. Por quê, vocês acham, hein? Por quê? Se eu estivesse lá, eles me mandariam embora, como já fizeram em várias organizações. É muito fácil, quando eu começo a incomodar, juntar o pessoal e me mandam embora. Ou se não mandarem, eu saio, porque não me interessa perder tempo para discutir preconceitos, para andar na rédea ou para botar alguém em rédea. Não me interessa. Mas é uma regra. Quando a gente começa a incomodar, manda embora. Então isso incomoda. Isso incomoda e incomoda muito. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. A missão dos espíritas, portanto, é divulgar a reencarnação e destruir, aniquilar, está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que os espíritas não fazem. A maioria não conhece. Leu batido. Você, espírita, só tem duas missões sérias que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os espíritos puseram lá no Evangelho e não puseram no livro dos espíritos, a missão dos espiritais? Que é para quando os espíritas chegarem lá no Evangelho, não ficarem assanhadinhos em fazer o espiritismo evangélico, o espiritismo do culto no lar, da igreja, o espiritismo da congregação. Já botou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já disse por que ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarecer aquilo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é o que interessa do cristianismo. O resto é das igrejas. O que está aqui só que interessa. Por isso que não justifica ninguém fazer palestra em centro espírita sobre um salmo da Bíblia, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Se é bom e é verdade está lá, está aqui também. Não justifica ir para lá falar sobre sermões que não estão aqui. Então só está no Evangelho o que interessa do cristianismo. O resto é com as igrejas, é com os papas, com os pastores, com os bispos. Mas botou lá a missão dos espíritas justamente no Evangelho, que é para os espíritas não ficarem com recaída de andar para trás, andar como caranguejo. E ir para o Evangelho, ir para Jesus, ir para o cristianismo primitivo. Isso já ficou lá para trás. E isso já é como querer, numa sala de informática, o camarada ir para lá pregar a datilografia. Nós temos que ter aula aqui de datilografia. Vamos implantar. Ah, que saudade da minha máquina Facite. Oh, que saudade da minha máquina Hamilton. Para com isso já é passado. É claro que os ingredientes do computador vêm de lá. O teclado do computador é igualzinho o teclado da máquina de escrever. Eu, como sou datilógrafo, na minha época escrevia com PH, datilógrafo. Eu sei escrever com os 10 dedos. Eu escrevo sem olhar para o teclado. Eu olho para aqui, copio o livro sem olhar para o teclado. Porque eu sou datilógrafo. Mas por causa disso, eu querer voltar para a máquina de escrever, nunca. Eu uso o que eu tenho da máquina de escrever de bom no computador. E no computador nós vamos usar em outras iPhone e não sei o que, máscara não sei o que estão aparecendo aí agora. Eu tenho que ir usando para frente como todos estão. Da mesma forma que eles tirem a caixa em matéria de Deus, em matéria de espírito, em matéria de ação. Os espíritas não conhecem, não fazem, não praticam a missão dos espíritas. O espírita não está aí para discutir se é a nossa igreja, mas a igreja primitiva do Cristo. Isso é bobagem, isso já passou. O espiritismo está aqui para esclarecer para trás e para abrir as portas da frente, e não para fazer recaída. Então por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, missão dos espíritas. Divulgar a reencarnação, que nós fazemos aqui, e divulgar a recuperação das pessoas através da reencarnação para serem perfeitas. É o que nós fazemos aqui. E combater o culto ao bezerro de ouro. Tirar a caixa e abrir as portas. O Espiritismo é o único caminho? Claro que não. Como Jesus não é o único caminho. O único caminho é o da sabedoria, do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que não é o único caminho, porque você pode conhecer a verdade por outros caminhos. E verdade é verdade. Honestidade é honestidade. Porque a honestidade do cristão seria mais forte do que a honestidade do ateu, do que a honestidade do budista ou do muçulmano. Por quê?
tem alguma lógica? Vocês têm como explicar? A minha honestidade é maior, a minha caridade é maior, porque eu sou cristão. Isso tem lógica? Se você não tem moral e competência e substância para negar a honestidade do semelhante budista em relação à sua honestidade cristã, você também não tem em relação a Deus, que tem o mesmo amor para comigo, com você, que somos espíritas, budistas, muçulmanos, ateus, para com os bons e para com os maus. Olhem, raciocinem, pensem bem. Claro que o espiritismo não é o único caminho. O caminho único é o da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai tirar a caixa da tua cabeça. E você vai, como a coruja, olhar 360 graus. E você vai ter luz para ver o caminho que você deve seguir. Então os bons, os que estão fazendo bem, sendo humildes, fraternos e seguindo o bem, eles estão no caminho de Jesus. Quando puseram lá na igreja que eu sou no caminho, verdade e vida, é pela ação. Os espíritos não disseram aqui Jesus, eles disseram assim, vede Jesus. Esse vede é para tirar os exemplos, fazer como ele, independentemente de ser ou não ser cristão. Outra. Bom, a última, né? O que dizer para os não espíritas? Que venham para o espiritismo? Sim, não. Dizer para os não espíritas é que tirem a caixa, pesquisem, analisem e conheçam. Vai ser mais um fator de informação que vocês vão ter. E façam o julgamento do seu coração. Não vendemos nada, não passamos endereço, não chamamos ninguém para lugar nenhum. Ó, chegamos ao final, eu quero mandar aqui, antes de passar para a Valéria, um abraço para Tatiane. Tatiane foi uma injustiçada da Casa Sabiá, que são meus amigos, em que eu mandei abraço para todo mundo e eu esqueci o nome da Tatiana. No dia que eu lembrei, foi no programa passado. Tatiana, um grande abraço para você. Você é muito simpática, uma menina que está lutando aí, está aprendendo, eu sei que está, é esperta, eu sei que é, e você hoje tem essa homenagem aqui. Um grande abraço para você. Pô, nós conseguimos fazer as 10 questões, olha eu que não falei? Aí eu tenho um abraço também ainda para Eva e o Gardel, lá da Chácara do Paraíso. O Gardel me telefonou, me deu boas e grandes informações a respeito do que a gente tem feito aqui. Um grande abraço para você, Gardel, um grande abraço para Eva também, tudo de bom para você. Bom, eu tenho que mandar uns abraços também. Primeiro para Amanda, que está fazendo aniversário hoje, que é filha da nossa telespectadora Suzane, do Centro. Parabéns, Amanda. Um abraço para minha xará, que eu tive a oportunidade de conhecer na quinta-feira que eu atendi a Valéria. Um grande abraço para você, Valéria. E para os nossos internautas também, ó, que nos estão mandando e-mail, a gente está lendo, está respondendo. Para a Milena, para o Adriano, deixa eu ver aqui quem mais. O Raul Aguiar, o Marco Goulart, César Fonseca. Então nós estamos aí ligadinhos, estamos lá respondendo aos e-mails e agradecemos a participação de todos vocês. Continuem participando, continuem assistindo e divulgando, porque realmente vale a pena. É um esclarecimento que, como a gente viu aqui, importantíssimo para todos nós, a humanidade, né? Então já são chegados os tempos da gente tirar a caixa, né? Da gente acordar. Até a próxima. Bem, queridos, até a próxima. Assistam tudo, vejam tudo, pesquisem tudo e tirem a caixa da cabeça.